Uma das características de uma cidade pequena é a proximidade que você passa a ter com as pessoas e você passa a conhecer mais pessoas. Isso tem um lado muito positivo, também tem os seus problemas, porque você vai conhecendo características legais e outras características não legais de algumas pessoas, e a gente vai aprendendo. O Botafogo, eu sou botafoguense, o novo presidente aí, o dono do Botafogo, veio ao Brasil e ele fez aí uma reflexão, né, que ele não entendia direito como é que as pessoas davam tanta importância para um campeonato regional e ele achava que isso não tinha que dar. E ele não entende que o brasileiro vive um dialeto do futebol. As pessoas criaram o futebol uma espécie de dialeto em que as pessoas criam o futebol como se fosse o tempo, né? Você está no elevador, fala assim, e o tempo? Pronto, o tempo é uma espécie assim de canal, né? Não sei nem se é um dialeto, mas uma espécie assim de eh, tema para interação muito fácil, né? Você acha que vai chover hoje? Pronto, aí já começa um papo. E o futebol também. Às vezes você não sabe nem o nome da pessoa, mas você sabe o time. E aí eu estava fazendo, estou falando tudo isso porque eu usei uma dessas ferramentas que tem por aí na internet, que o pessoal diz que é inteligência artificial. E aí eu peguei, tirei foto das pessoas no açougue aqui, dizendo que minha tia estava doente e tal, que ela queria conhecer as pessoas, que eu brincava e tal. E aí tirei foto de todo mundo e fiz uma brincadeira com eles, né? A Fernanda, que é a menina do caixa, que é fluminense, eu botei ela falando que ela era Botafogo, botei o Orlando, que é Flamengo, dizendo que ele era Botafogo, e coloquei o Wagner, que é Vasco, dizendo que ele era Botafogo. Aí botei, fiz aquilo, foi super bacana, etc. Tal. E até naquele momento eu falei, eu estou usando aqui a inteligência artificial para fazer essa brincadeira. Mas, na verdade, quando a gente tem aqui a missão de classificar, conceituar, organizar o pensamento, aquilo que eu fiz com eles, essa brincadeira, usando vídeo e mudando a voz das pessoas, isso é inteligência artificial. E aí você vai no Google, né? Você vai pegar a definição de inteligência. O que é a definição de inteligência? A inteligência é a capacidade que você tem, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de inteligência tecnológica. A capacidade que uma máquina passa a ter de aprender. Quando eu faço um trabalho, essa brincadeira de colocar uma foto com a imagem e a pessoa falando, isso não é inteligência artificial. Isso é melhoria do processamento de dados. É a melhoria da capacidade da gente processar os dados e a gente está avançando, né, no som e nas imagens. Seria inteligência artificial se eu colocasse, né, criasse lá o Orlando e ele começasse a falar sozinho e ele começasse a aprender no diálogo comigo e a gente começasse a conversar e criasse lá uma pessoa e ele fosse desenvolvendo, ele aprender sozinho. Então, quando a gente fala em inteligência, a inteligência é a capacidade de aprendizado. Inteligência artificial é quando você tem uma máquina que aprende. Então, você vai conversando com ela, você vai colocando questões para ela, ela vai te respondendo, você vai dialogando e ela vai se modificando. Há uma capacidade de modificação a partir da interação que ela tem com as pessoas. E aí, então, você está falando de inteligência artificial. O que nós temos, na verdade, é a melhoria do processamento dos dados. Eu estou processando melhor as imagens, eu estou processando melhor o som, as palavras, as músicas. Hoje em dia no TikTok, por exemplo, você repara que às vezes tem uma pessoa, geralmente, né, o cara tocando violão
ele não aparece os dedos ele dedilhando, porque ele não está tocando, ele está fingindo que está tocando, e às vezes tem uma pessoa fingindo que está cantando, e na verdade é um processo, né, um processamento dos dados que foi feito que permite fingir que eles estão tocando ali. Aí você vai chamar isso de inteligência artificial? Não, você vai chamar isso de uma melhoria, né, a capacidade do processamento de som e de imagem. Mas isso não é inteligência artificial. Então as pessoas estão se aproveitando da onda da inteligência artificial e misturando o que é o processamento com o que é o aprendizado. Então, o aprendizado das máquinas é uma coisa, o processamento dos dados é outra. É uma possibilidade, é um outro tipo de desenvolvimento. Eu lembro que, já falei sobre isso, aquele filme Enigma, em que você tem ali o início do processamento de dados. O processamento de dados ele vem pela demanda, para a gente poder tomar decisões em cima de complexidades, de quantidade de dados que você precisa processar. E aquele filme é interessante porque os nazistas desenvolveram um código, né, aquela máquina Enigma, e eles todo dia trocavam os códigos. E aí o cara, né, o Turing, ele vai lá e ele é o cara que percebe que a única possibilidade que existe, e ali que está a mudança de paradigma, ele saca que a única possibilidade que existe para poder decodificar o código é colocar uma máquina que fizesse o processamento daqueles dados a tempo de que, naquele dia, eles pudessem entender qual era a estratégia nazista. Então ele vai, e aí todo mundo é contra ele. Ele fala, só existe a possibilidade de desenvolver a máquina. E ele está levando cacetada, até que ele consegue desenvolver a máquina em que ele aumenta a velocidade de processamento dos dados para que ele pudesse, em tempo hábil, descobrir qual era a estratégia dos nazistas. E ele consegue. Então ele faz o processamento de dados. Então o processamento de dados vem evoluindo, vem melhorando, e aí deu a possibilidade, no segundo estágio, num processo disruptivo, ele deu a possibilidade de criar máquinas que aprendem, e isso então faz parte da civilização 2.0, e a gente não pode confundir inteligência artificial com melhoria do processamento de dados. É isso, o que você diz? Como é que eu faço depois? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.